Que bom que você veio. Deus tem algo para falar conosco aqui essa noite. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Abra a sua voz, solte o seu timbre e fale com Deus adorando também nessa noite. Aleluia. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Oh, glória a Deus, aleluia. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Levante sua voz aos céus e adore assim. Deixa a chuva descer. A chuva de Deus vai descer aqui essa noite. A terra seca está aqui. Aleluia. A terra seca sou eu. Abre os céus, Senhor. Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Oh, Deus, encharque a terra A seca. seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Nós admitimos, Senhor. Venha molhar a terra A seca. terra seca está aqui. Nós declaramos. A terra seca sou eu. Deixa, Senhor, a tua chuva molhar este lugar. Deixa a água Deixa, descer. Senhor. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Oh, aleluia. Deixa a água descer. Deixa a chuva molhar. Encharcar essa terra seca. Oh, meus irmãos, esse louvor é um pedido. Quando nós estamos cantando essa canção, nós estamos pedindo a Deus. É um louvor, é uma oração cantada, na verdade, para a gente então receber de Deus. Antes de nós partirmos para a segunda parte do culto, deixa eu dizer para vocês, no domingo nós estamos aqui, domingo dos jovens. A juventude está na liderança do culto, né? Na verdade, vocês sabem que a liderança é deles, mas é o culto para toda a igreja, né? Amém? Então, eles estavam na liderança domingo. Vem para cá, 18h30, para a gente receber de Deus. Traz alguém com você. Deixa Deus usar você, o seu carro, sua boca, né? E também, até o seu celular, né? Chame alguém, fala, vou passar aí para pegar você, para nós ir para a igreja. E aí você vai
é abençoar também a outra pessoa. Já vamos ouvir a palavra, depois a gente parte para a segunda parte do culto. Ainda em pés, eu quero que você aplaude a Deus pela vida da nossa pastora, aplauda Jesus. A paz do Senhor. Todo mundo bem? Pode se assentar. Quero pedir vocês para se juntar mais. Está todo mundo muito espalhado. Vamos juntar um pouquinho mais? Deixa as últimas cadeiras para os atrasados. Isso, melhorou, né? Melhorou. A paz do Senhor para todos. Sou muito feliz, né, de estar aqui com essa oportunidade para falar um pouquinho mais do meu Deus e para a gente aprender junto. Agradeço a Deus, agradeço o meu pastor por essa oportunidade. Hoje o tema que eu quero falar com vocês, como edificar seu altar no Senhor. Como edificar meu altar, né, o seu, no Senhor. Eu preciso levantar, eu preciso levar a Deus aquilo que é mais valioso. Amém? Eu preciso oferecer aquilo que é mais importante a Deus. Quem concorda? Eu preciso levar a Deus aquilo que é mais valioso e oferecer a Ele o que é mais importante. O que você tem hoje que é mais importante? Pensa aí. Será que é seu tempo? Hoje você pode fazer o seu horário. Quem aqui trabalha para você mesmo? Tem muitas pessoas, né? Então você pode fazer o seu tempo. Não tem que falar e não vou para a igreja. Não vou. Por que você não vai vir para a igreja? Sendo que você trabalha para você e você pode fazer o seu tempo, seu horário, né? Amém? Mas para muitos, né, não adianta ter esse tempo, porque gasta esse tempo todinho que eles têm para eles mesmos, só para eles. Já viu isso? Já viu ou você é uma pessoa assim? É verdade, às vezes a gente pega, né? A palavra pega para a gente, mas é para servir para nós mesmos, para a gente melhorar. Então, se você tem esse tempo, que Deus te deu esse tempo, aproveita, faz as suas coisas e também não deixa de fazer as coisas de Deus. Gasta esse tempo que você tem para a obra de Deus, amém? Não seja egoísta, né? Peguei esse tempo todinho. Olha só o tanto de coisa que nós fizemos hoje. E nós conseguimos estar aqui. É assim que tem que ser. Né? Faz as suas coisas, mas também não deixa de fazer as coisas de Deus. Será o que você tem de mais importante é o seu dinheiro? O que adianta? Talvez você hoje recebe melhor, você tem uma condição financeira melhor, mas o seu dinheiro é só para você. O que está adiantando? É para a gente pensar. Então, gaste também o seu dinheiro com a obra de Deus. Não esquece de ser fiel a Deus. Amém? Será que o que você tem de melhor, mais importante, é a sua sabedoria? Quantas pessoas inteligentes nós temos hoje, né? Muitas pessoas muito inteligentes. E você tem que usar a sabedoria também na casa de Deus. Não só para você, só para as suas coisas. Usa essa sabedoria que Deus te deu para fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela necessita de pessoas sábias, inteligentes, para estar fazendo a obra de Deus. E eu creio que todos nós aqui, cada um de nós, temos uma sabedoria, um diferente do outro. Eu não posso ficar sentada aí esperando só o pastor Sérgio fazer. Não. Nós também temos sabedoria e nós podemos fazer, então vamos fazer. Amém?
O que você tem de importante hoje? Será que é sua força? Hoje você tem saúde, né? Você tem saúde, você está aqui, você não está internado, você não está em cima de uma cama, num calor desse, pensa, que tristeza. Então, usa as suas forças também para fazer a obra de Deus. Eu coloquei aqui que tem muitos por aí que só lembra de fazer alguma coisa para Deus quando está acamado, quando já não tem mais força. Aí eles lembram que tem que fazer alguma coisa para Deus. E aí, vai adiantar? Não, porque não tem mais força. Então não vai adiantar. A gente já acompanhou pessoas que estavam presas. Nós fomos lá na prisão, eu e minha esposa. E o que ela falou para a gente? Ela falou: nossa, pastor, quando eu sair daqui, eu vou fazer a obra de Deus. Eu vou lá na frente, vou aceitar Jesus e vou estar firme na igreja. E o que aconteceu? Essa pessoa nem pisou os pés na igreja. Então acontece muito isso, né? Nós temos que usar as nossas forças para Deus, para a gente também, lógico, né? Mas não esquecer das coisas de Deus. E aí, você está usando as suas forças para quê? Para Deus? Pensa aí. Força pode ser sua saúde, pode ser o seu poder financeiro, a sua habilidade, os seus recursos e a sua disponibilidade. Tem muitas pessoas que não querem usar nada disso na obra de Deus. Parece que elas estão mortas. Nós precisamos usar as nossas forças. Eu estava falando com a Dani, acho que foi semana passada, que ela estava falando que a coluna dela não estava legal, né? E eu também comecei a falar para ela, semana retrasada, 2 semanas, eu sentindo muito mal, muito mesmo. E eu estava onde? Aqui, todos os cultos. Alguém viu se eu faltei algum culto? Eu estava aqui, sentindo dor, sorrindo, fingindo que estava tudo bem, mas eu estava aqui, usando aquela forcinha que eu tinha, né, para adorar a Deus. E eu falei para ela, é assim que tem que ser, né? Às vezes a gente está assim naquele momento difícil, mas vamos usar aquela força que você tem para estar fazendo a obra de Deus, estar junto. E foi tão engraçado, eu até falei para o meu bem, amor, no primeiro dia dessa campanha agora que nós estamos fazendo, eu estava bem aqui ajoelhada e orando e repetindo o que ele estava falando para mim, para a gente repetir. E eu peguei e ouvi uma voz falando assim, sabe isso? Que eu nem estava lembrando disso, gente. Nem estava lembrando que eu estava sentindo muita cólica, muita mesmo. Uma cólica que não tinha o porquê sentir. E Deus falou comigo assim, ó, sabe isso que você está sentindo? Sim, foi uma seta que foi lançada sobre você. Na hora, eu comecei a repreender. Falei, gente, se foi seta, então vai sair hoje. Comecei a repreender. E no mesmo momento, eu já comecei a me sentir melhor. Então, assim, se eu fico em casa, né? Se eu fico em casa porque eu estou com cólica, ou porque eu estou com dor de cabeça, isso tudo vai passar, gente. Vai passar, porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Né? E não é à toa que o pastor está fazendo essas campanhas, não é à toa que nós estamos clamando esse Deus. Porque Ele está aqui, Ele vai fazer tudo que nós precisamos, amém? Então vamos continuar. Então aprenda, usa a sua disponibilidade, usa a sua habilidade, o seu recurso. Se você pode, faz, para que ficar amarrando? Tem gente que amarra demais. Igual eu falei para a Nisete, eu fiz um pedido uns dias atrás para a gente fazer um caldo. Gente, como foi difícil. Como foi difícil. Né? Algumas pessoas amarrou tanto que o caldo até nem prestou. Eu falei, Nisete de Deus, vamos orar. Aí a outra festa já foi maravilhosa. Né? Graças a Deus, a outra festa foi uma após a outra. A outra festa foi tudo maravilhoso, deu tudo certo. Então, assim, vamos parar de ficar amarrando, né? Se você tem recurso, ajuda, faz, seja disposto. Amém? Então, vamos lá. Pastora, pastor, eles falam assim, tá, gente? Não assusta, não. A gente fala tudo que acontece na igreja, tá?
Lembra de Abraão? Ofereceu o que ele tinha de melhor. O que era? O filho dele, Isaque, não foi? Ele ofereceu ao Senhor em obediência. Então nós precisamos ser como Abraão, obediente. O altar é um lugar de sacrifício a Deus. Você tem que oferecer a Deus o que te custa e não o resto, tá bom? Vamos aprender a oferecer ao nosso Deus o que nos custa. Não é aquilo que não presta para você, não. Aquilo que não presta para você, para Deus piorou, aí que não presta mesmo. Tá? Joga fora. Já viu aquela história assim que quando você vai pedir, vai doar alguma coisa, não doa roupa rasgada, sapato furado, tudo tem que ser o melhor, né? Se você for fazer alguma coisa na casa de Deus, então faça o melhor, não dá o resto para Ele não, tá bom? O resto pode ser quando você fala assim, ai, que bom que deu tempo de resolver todas as minhas coisas, então agora eu vou para a igreja. Isso aí é resto, gente. Isso aí é resto, tá? Você fala assim também, alguém fala assim, né? Porque tá, aqui acho que ninguém falou isso. Se sobrar dinheiro, aí eu vou dizimar, é porque não sobra, não está sobrando o dízimo para mim dizimar. Então, quando sobrar, eu vou dizimar, eu vou ofertar. Isso é resto. É o primeiro, tá? Recebeu, pegou o valor, tirou de Deus e você gasta o resto. Tá bom? O resto é para você. Para Deus, não. Não pode ser para Deus. Você não está cansado. Hoje eu não estou cansada. Algumas pessoas falam isso. Hoje eu não estou cansada. Graças a Deus vai dar para ir na igreja. Isso é resto. Tá bom? Você tem que tirar um tempinho para estar aqui, sim. Você tira tempo para fazer tudo na sua vida. Então, você tem que tirar esse tempo também para Deus, não resto, tá? Já viu isso? Ou você faz isso? Pensa aí, se faz, vamos parar hoje. Misericórdia. Porque para Deus tem que ser o melhor. No Velho Testamento é difícil, né, gente, glorificar, não é? Tem um glorificando, aleluia. Mas é bom, isso é bom para a gente. Nós vamos crescer, essa igreja vai crescer. Vai crescer. No Velho Testamento encontramos muitos altares feitos de pedra, de metal, animais, cereais, óleo e vinho. Esses altares foram erguidos em momentos especiais na vida de pessoas e de nações. Nós temos que aprender a tirar tempo específico, tempo especiais, para oferecer altar ao nosso Deus. Amém? Em dias de culto, é um tempo específico que você tem que tirar. Não tem essa não, não deu tempo, não vai dar certo, tem que dar. Você tem que fazer seu horário para você estar aqui adorando esse Deus. Momento de oração é um altar que você tem que se levantar para o Senhor, tirar um tempinho e estar aqui no momento de oração. Momento de jejum, você vai oferecer um altar ao Senhor. Nós precisamos aprender a jejuar. Tem crente que só jejuma quando o pastor fala. Hoje vai ter jejum, viu, gente? Aí o povo jejuma. Mas nós temos que aprender, né? Tirar esse tempo, oferecer esse altar ao nosso Senhor. Quando você traz o seu dízimo, também é um altar para Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você olha e fala, nossa, esse valor eu podia pagar isso, mas não é seu. Por que você está gastando esse dinheiro que não é seu? Amém? É de Deus. Mas mesmo assim você dizima. Alguns mesmo assim, pensando dessa forma, ele tira o de Deus. E é isso aí, você está certinho. Você tem que continuar fazendo isso. O altar tem que nos custar. Não pode ser coisas que não têm valor. Já falei, vou repetir algumas coisas para ficar na sua cabeça, para você sair daqui e voltar no próximo culto diferente, tá bom? O Senhor está te vendo, Ele vai suprir tudo na sua vida. Nenhum sacrifício, nenhum altar que você se levantar para Deus vai ser em vão. Quem crê nisso? O Senhor vai te
recompensar. Amém. Então você não precisa ter medo. Ai, não vou dizimar, não vai sobrar. Tem que sobrar. Você tem que parar de gastar o que não é seu. Vai sobrar sim. O Senhor, Ele vai te recompensar, Ele vai dobrar isso aí. Você tem que crer. Que crente é esse que não confia, que não tem essa fé? Nós precisamos ter essa fé para alcançar isso, amém? A Bíblia ensina sobre edificar um altar ao Senhor. Segundo a Bíblia, edificar um altar ao Senhor é uma prática comum entre os patriarcas do Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Eles construíam altares para adorar a Deus, para oferecer sacrifício e buscar orientação divina. Eles não tinham dificuldade de edificar um altar ao Senhor. Para nós edificar um altar a Deus, tem que ser uma prática comum também. Que dificuldade é essa que você tem de edificar um altar? Tem que ser uma prática comum. Não tem que ser nada obrigado. Nós não temos que estar aqui obrigado. Você não tem que vir porque o pastor vai te encher o saco, vai cobrar de você. Não, você tem que estar aqui porque é uma prática que você tem comum. Você tem facilidade de estar aqui. Isso não vai te custar. Amém? Nós temos que estar aqui porque eu amo estar na quarta-feira, na sexta-feira, no domingo. E quando a gente deixa de vir, nós sentimos falta de estar aqui. Isso é amar estar aqui. Amém? Para nós temos que ter alegria, né? Eu coloquei aqui. Nós precisamos ter alegria e não um fardo, sentir um fardo. Ai, vou para a igreja hoje, meu Deus. Estou tão cansada. Estou tão agoniada, tanta coisa para resolver, eu tenho que ir para a igreja. Não pode ser assim. Você tem que vir com o coração aberto. Porque senão você entra e vai embora e não recebe nada. Porque tem que ser um altar gostoso para o Senhor, amém? Nós não temos que estar aqui, ai, porque eu estou precisando, por isso que eu vou lá. Não, nós precisamos estar aqui porque nós amamos e nós acreditamos que quando a gente está aqui, mesmo não podendo estar, como eu estava, como a Dani está também ainda hoje, acabamos de falar, né, sobre isso, Deus ele recebe e faz aquilo que nós não conseguimos fazer nas nossas vidas. Eu creio que nós vamos sair daqui do mesmo jeito que eu fui curada aquele dia aqui. Eu creio que a Dani vai ser curada, né? Ela vai contar, e outras pessoas também, que eu nem sei o que vocês estão passando, vocês vão receber também. Não é em vão a nossa vinda aqui na casa do nosso Deus. O altar é um lugar de entrega. O altar é um lugar de encontro com Deus e prestar. Vamos de novo, gente, está tão bagunçado aqui. O altar é um lugar de encontro com Deus e representa a comunhão entre o homem e o Senhor. Como funciona o altar de edificar um altar ao Senhor? Como que funciona o ato de edificar um altar ao Senhor? Como que vai funcionar? Edificar um altar ao Senhor envolve escolher um local apropriado. Geralmente, em um ambiente tranquilo, reservado, onde seja possível se conectar com Deus. Então, é um lugar bem agradável. Amém? Até Jesus, ele tirou um tempo reservado a sós para orar. E nós precisamos também aprender a tirar um tempo a sós para a gente estar orando e falando com Deus. Lucas 5,16 fala que Jesus buscou lugares solitários para orar. Então, o lugar melhor de nós estarmos para orar é aqui na igreja. Quem concorda?
Porque dentro da nossa casa é muita coisa para tirar a nossa disponibilidade de estar ali orando, falando com Deus, não é? Dentro da nossa casa, gente, às vezes é impossível. É impossível, porque um bate no portão, filho chora, marido quer um trem que eles não sabem onde que deixa nada e a gente tem que ir lá e procurar. Não é verdade? Então, a gente não para, principalmente nós mulheres, não paramos. Às vezes ele está lá para cima com a pernona em cima do sofá, de boa. A gente dá até uma passada e olhada e diz, mas é folgado. Enquanto eu estou aqui caçando os trem para ir. Então, é desse jeito, você não vai ter aquele tempo disponível, né? Para estar ali orando. Às vezes você está lavando uma vasilha, fazendo uma coisa e você ora sim. Mas o melhor lugar de se estar é aqui, tá bom? Os homens do passado nos incentivam a sair das nossas casas e edificar um altar. Toda hora que a gente for ler a Bíblia, você vai ver isso. E nós precisamos aprender com o povo do passado, que deixou as escrituras para a gente ler e aprender. São muitas distrações dentro de casa, como eu falei, muita coisa para a gente fazer, muitas coisas boas, até o celular mesmo, já viu? Que nós não tiramos da mão de jeito nenhum, às vezes até dentro do banheiro, vai com o celular. É verdade ou é mentira? Hã? É verdade. Aí fica lá 1 hora dentro do banheiro. Então, assim, até o celular tira a gente de estar orando, falando com o Senhor. Então, nós precisamos sair desse ambiente e ir para outro ambiente. Então, o ambiente é aqui, a casa de Deus. Vamos ver aqui um ato de Isaac. Um ato que Isaac construiu. Vamos ver um altar que Isaac construiu. Em Gênesis 26, 23 e 25, e subiu dali para Betseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Nesse trecho, Isaque constrói um altar em Betseba, após receber a promessa de bênção e proteção de Deus, demonstrando sua devoção e agradecimento ao Senhor. Lembra também de Abraão? Levou seu filho, eu falei lá no comecinho, em sacrifício ao Senhor. Noé, vocês lembram? Após o dilúvio ter passado, ele faz um ato como forma de agradecimento. Ele pega os animais puros e as aves puras e oferece ao Senhor. Amém? Quando falamos de puro, falamos de coisas boas. Foi o que eu estava falando lá atrás. Você não tem que oferecer a Deus coisas velhas, coisas fracas. É o melhor. É coisas boas. Não podemos pegar o que não nos custa para oferecer a Deus. Tem que ser o seu melhor. O que é o seu melhor? Pensa aí. O que é o melhor que você tem? É isso aí que você tem que oferecer a Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina a dar o nosso melhor. Tudo primeiro sempre vai ser o melhor. Falando de entrega, puro, coisa pura, podemos falar sobre não emprestar a nossa garganta para o diabo. Quantas pessoas hoje, cristãos, emprestam a sua garganta para o diabo? Quantas pessoas
que fala que é cristão e está lá cantando música mundânea, que não foi oferecida para o Senhor. Gente, se vocês é cristão, tem que mudar tudo. Não tem esse negócio, mas eu gosto, essa música não fala nada de deboche. Você hoje é cristão. Tem que ser diferente. Você não pode emprestar a sua boca, os seus olhos para o diabo. A sua voz hoje é exclusiva para Deus. Tem que ser uma garganta pura, só para adorar. Você tem que escolher o que você quer. Adorar a Deus ou o diabo, não é assim? Porque se você ficar no meio do caminho, a pessoa ficar no meio do caminho, não vai agradar nenhum nem o outro, né? Amém? Tomara que aqui dentro dessa igreja não tem ninguém que empresta, né, a garganta dele, o ouvido dele, os olhos dele para o diabo. Nós precisamos aprender isso. Não dê o resto do seu tempo para Deus. Vou lá. Se der tempo, vou lá. Foi o que a gente falou, não foi? Então não vem. Se você quer emprestar o seu tempo, o resto, né, do seu tempo para Deus, então não vem. Tem que ser um altar purificado. Tem que ser o melhor, tem que ser um altar puro. Você tem que falar, eu vou adorar o meu Deus. Não é se der tempo, tá bom? Tempo a gente tem, porque a gente faz o nosso tempo. Foi o que eu falei lá no comecinho. O irmão Josimar sempre vem, eu acho muito bonito isso. Ele sempre vem e fala, pastora, cheguei muito cedo, né? Eu falo, irmão, se todo crente chegasse essa hora era maravilhoso. É lindo isso, né? Vem cedo, vem, pega tudo que está acontecendo no culto. É assim que tem que ser, gente. Tem que ser o melhor. Tem que ser tudo puro para Deus. Se for para a gente dar o resto para Deus, então é melhor você não dar. Porque vai ser em vão, você não vai receber bênção. Não vai. Tem que ser o melhor. É engraçado que os cristãos de hoje recebem bênçãos do Senhor e muitos não têm coragem de ser gratos, devolver a Deus o seu dízimo ou fazer um ato diferente ao Senhor. Tem uma igreja que a gente conhece que todas as vezes que eles recebem alguma coisa diferente de Deus, uma bênção, eles vão lá e faz um ato lindo de dar ao Senhor aquilo que ele recebeu, um pouco daquilo que ele recebeu. Uma oferta, porque o dízimo é 10%, tá, gente? Oferta é o tanto que você sentir vontade de abençoar. É forma de gratidão, né? Quando você é grato, você faz isso. Precisamos entregar o melhor altar a Deus, devolver o que Ele te deu, o que Ele me deu. Gente, se nós trabalhamos hoje, se nós temos o que nós temos hoje, foi Deus que nos deu. Quem entende isso? Então, você precisa ser grato e devolver aquilo que Ele está te dando. Amém? A Bíblia fala em Malaquias 3:8, e eu sou a pessoa mais ideal para falar sobre isso hoje, porque eu sou a pastora dessa igreja e também eu sou a tesoureira. Eu sei quem dessa igreja é fiel e quem não é. Eu sei, porque é entregue nas minhas mãos, mas eu não fico olhando essas coisas. Não fico olhando, mas eu preciso pregar sobre isso. Porque a igreja que Deus colocou na minha mão, na mão do meu esposo, está na nossa responsabilidade. Então nós temos que ensinar os cristãos a ser fiel. Não tem como eu ficar passando a mão na cabeça ou deixando, né, bagunçado. Essa obra, ela não é minha. E se fosse minha também, eu ia pegar firme. Porque eu trabalho com transporte escolar e eu não deixo os pais passar ileso, sem me pagar. Eu cobro. Não é assim? Então, na casa de Deus, se eu zelo tão bem do meu trabalho, por que na casa de Deus eu vou deixar correr frouxo? Não vou ensinar, não vou mostrar, abrir os seus olhos. Nós precisamos falar sobre isso. E eu sou a pessoa ideal para falar sobre
o financeiro dessa igreja, porque o financeiro dessa igreja quem controla sou eu e meu esposo. Amém? A Bíblia fala em Malaquias 3, do 8 até o 10, a pessoa que não dizima, ela está falando, aqui está falando que a pessoa que não dizima, ela rouba de Deus. Nossa, mas isso é muito pesado. Já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. Mas a nossa Bíblia está falando, a Bíblia que nós carregamos, ela fala. Malaquias 3, que quem não dizima está roubando de Deus. E fala mais, que a pessoa que não dizima, ela está debaixo de grande maldição. Quem quer estar debaixo de grande maldição aqui? Quem? Ninguém. Sai até uma misericórdia. Sai, porque eu não quero estar. E eu também não quero que vocês estejam debaixo de grande maldição. Grande maldição pode ser assim, ó, hoje você faz um negócio, dá certo. Ah, deu certo, aí eu não dizimo e deu certo. Mas amanhã não vai dar certo. Né? Ou então amanhã tira tudo que você ganhou ontem, entendeu? Então assim, não é melhor nós sermos fiéis ao Senhor? Do que a gente andar debaixo de grande maldição? Eu não quero que essa igreja ande também, vocês também, não quero. Eu quero que vocês sejam cada dia abençoados, melhores. Nós precisamos, irmãos, fincar assim, ó, a partir de hoje eu vou melhorar. Eu vou ser fiel a Deus e continuar. Porque tem pessoas que começam, vou ser fiel, aí para. Entendeu? Então assim, não vai adiantar. Você tem que ser fiel o tempo todo. Deus é fiel com você? Então nós precisamos também ser fiel com a casa de Deus, amém? Fala mais também o versículo aqui, ó. Fala mais um pouquinho. Traz o dízimo todo à casa do tesouro. Quando fala todo, para algumas pessoas que acham que ele tem que trazer o dízimo do tanto que ele acha que tem que ser. Hoje estou sentindo vontade de dizimar R$100. Se você ganha 1.000, você sabe a quantidade certa que você tem que trazer. Se você ganha 10, você sabe, você é muito inteligente e você lê essa palavra e sabe o valor que você tem que trazer. Então aqui está falando, traz o dízimo todo, tá? Para de trazer só a metade ou só o que você acha que tem que ser. Não importa o que vai fazer, que o importante é você ser fiel a Deus. Amém? E a Bíblia diz que é 10% do que você ganha. Às vezes, até se a Sâmula me dá um valor, eu tenho que dizimar esse valor. Achei linda a Ana Laura, né? Pastor, olha aqui meu dízimo. É pouquinho, mas eu achei a coisa mais linda. Os pais ensinando os filhos. Nós temos que ensinar. Porque depois que vira adulto, eu já falei sobre isso. É difícil a pessoa deixar entrar na cabeça dela que precisa ser fiel a Deus. Então ensina os seus filhos que isso vai ser bênção para vocês lá na frente. Vocês vão ver eles abençoados. Não vai ver aqueles filhos cheios de grandes maldições sobre a vida deles. Então nós precisamos ensinar. Eu fico, assim, gente, assustada com quem tem coragem de casar com pessoas que não é fiel. Eu fico assustada. Porque, assim, a pessoa que não é fiel, ela vai trazer para o seu lar maldição. Então, eu casando com uma pessoa que não é fiel, é difícil. É difícil. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando está namorando, quando está querendo namorar, é perguntar. Querido, você é fiel? Já apareceu vários rapazes para a Sâmula namorar. Já apareceu, mas nenhum era fiel. Nenhum era fiel. Ela saiu fora, ela não quis. Ela falou, mãe, não quero, eu quero a minha casa abençoada, eu vou esperar. Porque é melhor esperar do que depois eu sofrer lá na frente. Então, assim, nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos aprender essas coisas, amém? Então, você pergunta, e aí, querido? E aí, querida, você é fiel? Porque se não for, tem que começar a melhorar isso aí. E se ele falar que é e estiver mentindo, pastora, vai lá perguntar ao pastor dele, dela.
pergunta que eles têm que te falar. Se for um caso assim, né? Amém? E agora? Já casei? E agora? Fiquei sabendo depois. Então agora você vai ter um grande trabalho de ensinar esse homem a ser fiel, ensinar essa mulher a ser fiel. Porque às vezes nem é o homem, é a mulher que não tem sabedoria para colocar na cabeça do homem, para ensinar ele. Nós, como mulheres, eu falei numa mensagem passada, umas 2 mensagens atrás, que nós precisamos ter sabedoria para a gente ensinar o nosso marido. Mas aí, às vezes, nem nós somos, e aí? Nem a gente é. Como que a gente vai ensinar alguém? Então, nós precisamos ser primeiro, para depois a gente falar, querer ensinar alguém. Amém? Aí, se caso você casa com uma pessoa assim, você vai ter esse problema de ensinar ele. Ou então você tem a escolha de continuar, né, do jeito que está, sua casa toda bagunçada, você não sabe como resolver as situações que às vezes acontecem. Porque quando a gente é fiel, gente, eu tenho experiência com isso. Porque toda vida eu fui fiel a Deus, toda vida. E Deus, Ele nunca me deixou na mão. Nós já passamos necessidade, nós já falamos sobre isso aqui. Passamos um aperto uma vez, quando a igreja era lá na nossa casa. Chegou pessoas que nem sabia, levou cesta para... mas vocês dizimavam e faltava? Não importa, gente. O importante é eu fazer o que tem que fazer primeiro. O que é? Entregar o que é de Deus. Depois as outras coisas Deus supre. Ele vai suprir. Então você tem que... E você pode fazer prova dele também. A Bíblia ensina isso. Né? Faz direitinho para depois você não ficar cobrando uma coisa que você não está fazendo, tá? Agora, se você estiver fazendo certinho, faz prova dele para você ver. Vai acontecer bênçãos assim na sua vida. Temos que aprender a seguir toda a Bíblia. Porque tem pessoas que falam, mas isso fala só lá no Velho Testamento. Ou é toda a Bíblia que você tem que seguir. Se não fosse para a gente seguir o Velho Testamento, não estava aqui na nossa mão, não. Não estava. Para quê? Ia colocar ela aqui só, uma parte dela. Então, se está essa Bíblia todinha na nossa mão, é para nós seguir tudo que está aqui. Tentar seguir tudo que está aqui, tá? Ter uma vida no altar significa morrer para o mundo e morrer para o pecado. Não é possível ter uma vida consagrada a Deus e ao mundo. Não tem como. Você tem que escolher. Em Gálatas 2:20, fala, fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que aceitamos Jesus, nós cristãos precisamos morrer para os desejos e influências do mundo. Nós não podemos pensar como nós pensávamos antes de aceitar Jesus. Tem crente pensando da mesma forma até hoje. Você precisa mudar. Nossa vida sobre o altar significa verdade, mudança de vida. Viver para Deus é o nosso culto racional. É a verdadeira forma de adorá-lo. Precisamos ser fora do templo aquilo que declaramos ser quando estamos nele. Entendeu isso? Vou ler de novo. Precisamos ser fora do templo aquilo que declaramos ser quando estamos nele. Aqui dentro a gente é determinado, sai abençoando tudo, usa a fé, e lá fora? E fora do templo você está fazendo isso? Então nós precisamos. Precisamos comportar durante a semana da mesma forma como agimos no domingo na igreja, na sexta aqui na igreja, na quarta aqui na igreja. Nós precisamos comportar da mesma forma, tá bom, gente? Precisamos viver aquilo que nós pregamos. Se a gente prega alguma coisa, várias coisas, né, gente? Então nós temos que viver. Não tem como eu ficar falando algo aqui para vocês, sendo que eu não vivo o que eu estou falando. Então, o pregador, uma pessoa que está ali falando de Deus no cantinho para o outro, você tem que aprender a viver.
Vive para depois você falar, tá bom? Para depois você pregar. O contrário disso é uma mentira religiosa disfarçada de cristianismo. Amém? Será que deu para vocês aprender alguma coisa aqui hoje? Que bom, porque nós não podemos entrar e sair do templo sem aprender alguma coisa, né? Então vamos edificar o nosso altar no Senhor. Amém? Vamos levar a Deus aquilo que é mais valioso, né? Vamos deixar o resto para lá. Vamos levar aquilo que nos custa, aquilo que é importante para mim. Nós temos que levar, oferecer ao Senhor, amém? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor e a vocês também que veio ouvir um pouco de Deus e receber também, né? Porque agora temos uma campanha maravilhosa. E se você estiver com o coração aberto, sem críticas, né, amor? Sem dúvidas, vocês vão receber. Vocês vão receber. Aleluia. Uma certa vez eu fui levar uma pessoa no médico, ele fazia hemodiálise, e aí eu já tinha levado ele umas 2 vezes, e dessa vez eu acho que ele vacilou muito, deixou alongar muito o tempo dele fazer a sessão, e a mãe dele bateu no nosso portão lá de madrugada, acho que eram umas 2 da manhã, 3. E irmão Junei, me ajuda, meu filho está morrendo, está faltando ar, tá? Leva ele lá para mim, falou o nome do hospital lá, e a gente, então, aí ela pegou, colocou ele no meu carro, ela falou, leva lá para mim, eu falei, não, a senhora vai junto comigo. Não, leva lá, só tem que ir junto comigo, ele está muito ruim. E aí a gente colocou ele, ela entrou no carro, ficou atrás, segurando ele no banco, e a gente foi. Eu morava lá no Aruanã 2, Jardim Brasil, para quem conhece. Então a gente veio, passou pelo Serra Dourada. Quando eu cheguei debaixo do viaduto do Serra Dourada, ele deu 3 suspiros e morreu. Eu entendi que ele tinha morrido, ela também entendeu, que ela desesperou dentro do carro. Quando a gente chegou no Hospital das Clínicas, logo o pessoal já veio com a maca, colocou ele em cima, levou para dentro, eu fui atrás, eles chegaram lá, e eles colocaram desfibrilador, o nome é meio complexo, desfibrilador, isso, no peito dele, e deu, acho que umas 3 ou 4 vezes, que eu vi ele, ele pulava, e aí os médicos falaram assim, não tem jeito mais, infelizmente ele faleceu. Aquele negócio é forte, né? Coloca assim, bum! Então assim, tem algumas pessoas aqui que acompanham a igreja desde a tenda, né? O evangelista Diogo está aqui, é desde a tenda. Moisés, tem outros aqui que é desde a tenda, o Wesley, o Serginho. Desde a tenda que Deus tem usado essa igreja com um desfibrilador na mão espiritual, em cima do peitoral espiritual de muita gente. E eu tenho visto que Deus tem conseguido resgatar da quase morte, da morte espiritual, né, da doença espiritual, muitas pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas ser restauradas, firmes na fé, continuar sua vida com Deus. Então, desde a esperança, desde a tenda que nós começamos a pastorear vocês, que Deus tem usado, porque eu acredito muito que o desfibrilador, ele é a última instância, é para o último caso de uma situação crítica, a qual eu vivi com essa pessoa que faleceu dentro do meu carro. Então, hoje, Deus usou o desfibrilador em nós aqui. Vocês concordam com isso ou não? Às vezes uma palavra dessa, Deus está usando o desfibrilador em nós para ressuscitar a gente. E às vezes a gente fica, não podia ser uma palavra mais avivada e tal. Mas eu acredito que é no decorrer dos tempos que as enfermidades espirituais vêm, que as coisas vêm no ouvido para descer para o coração. Hoje é muito mais fácil a fé esfriar por causa da mídia, por causa do que os olhos veem, por causa do que os ouvidos ouvem.
E Deus está o tempo todo usando a palavra viva para usar o desfibrilador dele em cima de nós. Bum, ressuscita meu filho. Bum, ressuscita minha filha. Viva a sua fé de novo. Não morra espiritualmente. E às vezes dói. Porque, lógico que a pessoa que está desacordada ali não sente a dor daquele negócio. Porque pelo jeito que a pessoa pula lá na maca, se ela tivesse viva, ela ia sentir uma dor muito forte no peitoral. É lógico. Chega, pula, vocês veem nos filmes, eu vi ao vivo, é um trem estranho, mas às vezes dói para ser ressuscitado, dói para a gente viver a fé genuína, dói para a gente avivar o nosso ser, dói para agradar a Deus. E Deus falou com a gente aqui, usando um desfibrilador espiritual em nós, assim como Ele sempre usa aqui. Eu acho que a palavra viva, ela tem carregado esse desfibrilador espiritual na mão o tempo todo, desde o início dela. Quem acompanha desde o início sabe disso. Sempre pregamos a verdade, sempre dentro da palavra, sempre prezando para o sucesso do Evangelho. E graças a Deus que tem usado vocês para fazer com que essa igreja continue caminhando até hoje. Nós comemoramos, a irmã Simone foi a cerimonialista aqui do domingo passado, nós comemoramos 9 anos da palavra viva, mas são 15 anos de pastoreio que Deus está no controle. E aí um dia eu estava abrindo as fotos lá, a Igreja Esperança lotada de gente, tinha gente em pé na porta. Eu abrindo as fotos, eu vi lá criança, igual o Mateus pequenininho, gente tudo novinho, pequenininho, Mateus? Olha o tamanho do Mateus lá, já está querendo ter barba, não sei se tem barba. Aí o que acontece? Então são anos e anos e anos que Deus vem tratando a gente para a gente não parar. Passou gente, saiu gente, foi para outras igrejas congregar. Alguns, igual esse jovem que infelizmente faleceu dentro do meu carro, não adianta muito. Acaba não adiantando muito. Mas tem uns que ele ressuscita de novo e aí está caminhando a fé. E Deus vai continuar fazendo uma obra grande neste lugar. É só você deixar Deus trabalhar na sua vida que vai acontecer coisas sobrenaturais. Amém?